E tivemos o segundo jogo do Brasil na Copa América, Brasil 4, Paraguai 1. Grande resultado da seleção brasileira, mas eu já vou começar esse vídeo colocando aqui uma opinião que pode ir de encontro com muita coisa que foi falado aí depois que o jogo terminou. Na minha visão, aliás, se você também fizer uma análise individual dos atletas, você vai perceber que o Brasil não jogou tão bem assim. Pois é, individualmente o time não foi bem, agora dois fatores contribuíram para que o Brasil conseguisse construir esse placar um pouco mais elástico. O primeiro deles é que, diferente do jogo contra a Costa Rica, nessa partida o Brasil tinha sim um bom plano de jogo. E o segundo é que o sistema de marcação do Paraguai era muito mais fraco que o da Costa Rica, ou melhor, acabava oferecendo os espaços que esse plano de jogo do Brasil tentava explorar. Agora, como tudo isso aconteceu, é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Bom, já tô aqui então com a nova escalação do Brasil, pelo menos para essa partida. O Dorival Júnior então fez duas alterações em relação ao time que iniciou contra a Costa Rica. Ele promoveu aqui a entrada do Wendel na lateral esquerda, no lugar do Guilherme Arana, e pela direita ele sacou o Rafinha e promoveu a entrada do Savinho. E uma outra alteração de posicionamento foi que o Paquetá muitas vezes era ele que fechava o lado esquerdo aqui. Contra a Costa Rica geralmente ele fechava um pouco mais pelo meio e o João Gomes abria mais pela esquerda. Claro que eles trocavam bastante de posição ali, dependendo de como era feita a recomposição, quem estava mais perto para fechar aquele espaço, mas a gente viu essa diferença bem clara. Contra a Costa Rica, o João Gomes fechava mais pela esquerda, Paquetá mais pelo meio, e contra o Paraguai foi diferente. O Paquetá ficava mais pela esquerda, talvez ali para tentar um contra-ataque junto com o Vinícius Júnior, a aproximação do Rodrigo também, mas de maneira geral, principalmente aqui quando o time se organizava sem a bola, ele continuou utilizando aqui o 4-4-2 para se defender em bloco baixo, mas a grande mudança do Brasil não foi sem a bola, mas sim com a posse de bola. Agora, como eu disse no começo do vídeo, o plano de jogo do Brasil, principalmente ali com a bola, as jogadas de ataque, foi 1000 vezes melhor do que havia sido contra a Costa Rica. Vamos entender melhor então como funcionava e eu vou dividir aqui em dois blocos essa parte do vídeo. A gente vai explicar primeiro as jogadas que nasciam pela direita e depois as jogadas que nasciam pela esquerda. E aí, falando de atacar ali o Paraguai em organização defensiva, já nesse 4-4-2 ali, em bloco médio, indo ali para o seu bloco baixo. A primeira coisa é que nessa fase onde o Brasil ainda estava avançando em campo, os dois pontas ficavam bem abertos. Vinícius Júnior ficava bem aberto aqui pela esquerda, enquanto o Savinho ficava bem aberto aqui pela direita. Paquetá e Rodrigo sempre procurando ali espaço entre as linhas, João Gomes e Bruno Guimarães mais por fora do bloco e a linha dos quatro defensores abrindo ali para os laterais darem um pouco mais de suporte também quando o time chegava ao campo de ataque, mas a gente já vai entender o motivo e as movimentações que eles faziam, que isso é muito importante. Nessa jogada aqui, o Brasil vai tentar sair pela direita, ou melhor, atacar pela direita. O Bruno Guimarães já faz o passe aqui pro Danilo, ele avança, deixa a bola aqui na direita com o Savinho e aqui começam as diferenças. O primeiro ponto que você vai ver, eu repeti bastante aqui nessa análise, que foi determinante para o Brasil encontrar os espaços, é que os dois zagueiros do Paraguai, eles não saíam para cobrir o lateral, eles ficavam sempre ali no corredor central. Então você vai perceber que os dois zagueiros aqui, eles não fazem essa movimentação para cobrir o lateral, então acabava expondo um pouco mais o lateral só tinha ajuda aqui do ponta da recomposição. Agora vamos focar aqui nas movimentações do Brasil. Nesse lance aqui o Savinho vai carregando, ele tá em situação de 1 contra 1, então geralmente o que acontece é que o lateral vai acabar recuando aqui com ele e nesse caso o que vai acontecer é que vai abrir o corredor, então quando o Savinho ia pra dentro, conseguia levar o lateral junto com ele, o Danilo fazia essa movimentação aqui mais por fora, mas como a gente sabe o Danilo não faz muito essa movimentação, mas nessa partida ele passava não atacando aqui até a linha do fundo, mas ele ficava um pouco mais aberto aqui, dando essa opção para receber a bola na frente, então eles faziam essa movimentação cruzada com mais frequência do que a gente havia visto Rafinha e Danilo fazerem contra a Costa Rica. Então dá uma olhada como o Savinho vai carregando pra dentro, ó, o Danilo já vai se mandando aqui por fora. E uma coisa que eu gostei bastante é que a gente viu muitas vezes as mesmas movimentações. Então você percebe que o time comprou a ideia da comissão técnica. As movimentações não são puramente aleatórias. Bruno Guimarães e João Gomes geralmente ficam por fora do bloco. Como eu disse no começo desse lance aqui, o Danilo e o Paquetá, eles dois sim têm liberdade, mas digamos que é uma liberdade mais engessada, vamos dizer assim. Eles não têm total liberdade para ficar caindo para todos os lados. Eles têm liberdade desde que seja ali naquele espaço entre as linhas, na entrada da área para pegar uma sobra. Agora, o Vinícius Júnior, geralmente quando a jogada nascia pela direita, ele começava mais aberto, como a gente viu no começo ali na saída de bola, mas ele sempre atacava esse espaço aqui entre o lateral e o zagueiro. Então ele vinha por fora e fazia essa movimentação. Isso repetiu em vários lances. Então dá uma olhada aqui no Vinícius Júnior. O Brasil tenta a infiltração, não encontra espaço, aciona o João Gomes na entrada da área e ele finaliza por cima.
Outra jogada que nasce aqui pelo lado direito, que começa com o Danilo. O posicionamento aqui basicamente é o mesmo, vamos entender de novo aqui as dinâmicas, que ia ser um pouquinho diferente, ó. Guimarães Paquetá, que vai devolver aqui pro Danilo. Agora perceba como o Savinho nesse lance aqui não tá fechado, ele tá aberto e ele não recebeu a bola. Agora falando um outro comportamento dos zagueiros. Então, como a gente percebeu no lance anterior, os zagueiros não faziam cobertura dos laterais, mas eles saíam pra caçar no espaço entre as linhas o tempo inteiro. E a linha defensiva ficava sempre quebrada aqui, com esse espaço pronto pra alguma infiltração. Então, nesse lance aqui, como o Savinho tá bem aberto e o lateral também abriu junto aqui com ele pra neutralizar essa linha de passe, aparece esse buraco aqui. Então, quando o Savinho tava aberto, o Danilo fazia essa movimentação aqui mais por dentro. E de fato o Danilo atacou bem mais nessa partida. Agora aqui vem dos outros comportamentos. O Rodrigo geralmente se apresentava aqui entre as linhas e de novo, perceba como o zagueiro vai sair pra caçar, ele vai tentar encaixar a marcação aqui no Rodrigo. E aí faz mais sentido ainda aquela movimentação do Vinícius Júnior não atacando o espaço aqui, porque uma enfiada de bola nessa região vai exigir mais da perna esquerda dele pra uma finalização ou fazer aquilo que estava acontecendo no jogo contra a Costa Rica. O ponto invertido, tentar trazer pra dentro e acabar facilitando aqui o bote do seu marcador. Então faz muito mais sentido ele fazer essa diagonal aqui, porque ele vai receber na perna boa e ele vai conseguir ficar entre o marcador dele, que é esse lateral, e a bola. Então ele consegue fazer essa diagonal ali que vai protegendo. Então essa movimentação é bem interessante, eu acho que ela tem bastante potencial contra linhas defensivas assim como a do Paraguai, que joga como? Diferente da Costa Rica, sem sobra, até porque dessa vez a gente tem aqui dois jogadores fixando, né, pinando ali os dois zagueiros, laterais em situação de 1 contra 1 com os pontas e os buracos na linha defensiva sempre aparecendo. Agora, como eu disse, tecnicamente não foi a melhor apresentação. O Rodrigo vai tentar dominar, ela dá uma escapada ali, ó, mas olha o Vinícius Júnior já entrando livre aqui, pronto pra bater de perna direita. Então, a bola fica viva ali, a tabela acaba não fluindo tão bem assim e na sequência o Brasil acaba desperdiçando a posse de bola. Agora vamos entender o que acontecia quando o Brasil começava as jogadas pelo lado esquerdo direto. E aí o comportamento do Vinícius Júnior era diferente, do Wendel diferente, enfim. O time tinha uma outra dinâmica, mas que, como eu disse, ficou bem interessante porque o time repetia as mesmas movimentações, o que reforça a tese de que os jogadores compraram a ideia da comissão técnica. O jogador vai sair lá pela esquerda, então dá uma olhada como o Wendel, dessa vez ele não vai passar muito por fora, o Vinícius Júnior não vai fazer essa movimentação, ele vai receber aberto. Aí quando a jogada nasce pela esquerda, então ele é um ponta um pouco mais clássico. E o Wendel mostrou duas alternativas, ou quando ele passava ou quando ele não passava, e você vai perceber que a jogada que se abre é diferente. Nesse lance aqui, ele vai passar, e quando ele passava, ele não passava por fora do Vinícius Júnior, assim como o Arana estava fazendo no jogo contra a Costa Rica. Ele passava aqui atacando o lateral para tentar gerar essa situação aqui de 2 contra 1, sobrecarregar o lateral. Muitas vezes não dava muito certo, porque o ponta acabava ficando mais ligado aqui, trocava a marcação e ele fechava o primeiro combate aqui do Vinícius Júnior, mas a grande mudança é que quando o Wendel passava, o Rodrigo encostava, o Paquetá também, o João Gomes aparecia, e principalmente o Bruno Guimarães contra a Costa Rica, ele ficava bem mais aberto aqui pela direita, ele não encostava tanto assim. Muitas vezes nesse jogo contra o Paraguai a gente via ele bem no corredor esquerdo mesmo, bem compactado ali, sendo essa opção ali de criação que o João Gomes não ofereceu no jogo contra a Costa Rica, mas basicamente quando o Wendel passava e essa movimentação de aproximação acontecia, o Vinícius Júnior não encontrava espaço para as arrancadas, mas sim para a troca de passes, que ele também executa muito bem, iniciando a tabela e fazendo essa movimentação principal. A gente já vai ver, o primeiro gol nasce assim inclusive. E uma outra coisa que a gente viu também foi o Paquetá encostar pela esquerda nessa partida, ó. É ele que tá aqui nesse espaço entre as linhas, muitas vezes ele ficava bem próximo aqui do Vinícius Júnior. Essa associação é bem interessante também, porque o Paquetá é um cara que acha com muita facilidade essa devolução, esse toque de primeira. E como os zagueiros do Paraguai estavam caçando o tempo inteiro, nem precisava ficar prendendo a bola ali no espaço entre as linhas. Era receber e já dar um tapa no vazio, porque os zagueiros já estavam vindo ali pra caçar. Agora o mais curioso é que a zaga do Paraguai deu mole, né? Ofereceu muito espaço, não tinha sobra, o zagueiro não saía pra cobrir o lateral, e aí ficava em situação de 3 contra 3, o Brasil criava superioridade numérica muitas vezes, ó. Mais uma jogada que é pela esquerda, o Wendel dessa vez ele não passa, fica uma situação aqui de 3 contra 3, então, ó, o zagueirão aqui, ó, ele não faz a cobertura do lateral, ele fica mais preocupado aqui com alguém que vai cabecear, né? E quem que vai cabecear aqui, né? Não tem ninguém ali, mas tudo bem, melhor pro Brasil. Agora, o ponto importante aqui desse lance é o seguinte: 3 contra 3, espaço aqui nas costas do lateral, aí é um enorme convite pra qual jogada? Precisamente, quando o Wendel não passava, então o Vinícius Júnior tinha esse espaço para arrancar com a bola dominada, bater no lateral no drible, já tentando uma jogada para dentro da área. E o plano de jogo do Brasil casou certinho aí para esse sistema defensivo bem frágil aí que o Paraguai apresentou. Olha aí,
5 contra 5 praticamente, né? A linha de 4 aqui do Paraguai, 3 se deslocaram lá pra direita, batendo de frente aqui com 3 do Brasil, e 2 aqui, né? O Rodrigo se movimentou entre as linhas, o zagueiro tá mais cuidando dele, mas não vai sair aqui pra cobrir o lateral. O Vinícius Júnior vai ficar em situação de 1 contra 1 de novo, isso porque o Wendel dessa vez também não passou. Então, quando o Wendel não passava, abria espaço justamente pro 1 contra 1. Olha lá, Vinícius Júnior vai partir pra cima da marcação de novo, ó. Só que como eu falei, individualmente o Brasil não teve a sua melhor partida. O Vinícius Júnior partiu várias vezes pra cima da marcação, mas ele teve uma atuação mais na média, digamos assim. Ele não teve aquela atuação primorosa que ele teve em algumas partidas aí atuando pelo Real Madrid nessa temporada. Mas de qualquer maneira, mostrou muito ímpeto, mostrou muita vontade de tentar decidir, e isso de fato é louvável. E o Brasil conseguiu colher os frutos desse ímpeto, dessa vontade. O time de fato tava ligado, tava querendo, tecnicamente não tava tão bem, mas a coisa aconteceu. Olha lá, aproximação do Brasil, o Wendel passou, o Rodrigo também tá aqui, o Paquetá também tá aqui, então muita gente ali no corredor esquerdo. Nesse caso, o que acontece com a marcação? A marcação acaba ficando em dúvida, é muita gente ali se movimentando na sua frente para você tentar encaixar a marcação. E aí, nesse caso, quando o Wendel passa, Rodrigo aproxima, congestiona o corredor, Vinícius Júnior acaba não tendo a arrancada, mas tem a tabela rápida, a troca de passes, e é justamente esse o lance do primeiro gol do Brasil. Aliás, que golaço, ó. Vinícius Júnior vem carregando, traz pra dentro, e eu desenhei aqui o mapa desse golaço. Olha só, o Vinícius Júnior inicia a jogada, ele faz essa movimentação aqui em azul e as movimentações secundárias, né? O Rodrigo devolvendo aqui pro Guimarães, que se apresenta pro jogo recebendo. Já havia a movimentação do Paquetá, e o Paquetá, aquilo que eu falei, ele não fica prendendo a bola ali entre as linhas, ele é muito bom pra achar essa devolução de primeira, e é isso que ele faz, deixa o Vinícius Júnior em ótimas condições, e o Vinícius Júnior marca esse golaço. E aqui o lance do segundo gol, outra jogada pela esquerda. Então o que acontece é isso, o Wendel vai passar dessa vez, o ponta direita que vai dar uma cochilada, o lateral vai ficar aqui na dúvida, ele olha pra direita, vê o Vinícius Júnior, ele olha pra frente, vê o Wendel se movimentando, ele vai manter a posição dele aqui mais fechada pra bater de frente com o Wendel. Agora o Rodrigo vai se apresentar novamente, o que acontece com o zagueiro? Vem junto, dá uma quebrada na linha defensiva, e aí dá uma bagunçada na marcação. Olha o Rodrigo se apresentando, o zagueirão vindo junto. Olha o Wendel passando aqui, né, o espaço nas costas da defesa, mas o Wendel domina pra trás, né, mesmo assim o zagueiro dá uma embananada. Rodrigo entra, dá um corte, finaliza de canhota e olha o lateral. Dá uma assistência ali pro Savinho, que não perdoa, não tem nada a ver com isso. Brasil 2, Paraguai 0. Agora a gente tem que procurar fazer uma análise que não seja apenas do placar. Então não é porque foi 4 a 1 que tá tudo lindo, maravilhoso, que o Vinícius Júnior vai ganhar a bola de ouro. Obviamente, como você pode perceber até aqui nessa análise, o plano de jogo do Paraguai era bem ruim, mas individualmente a seleção brasileira também não foi tão bem assim. E o que fez a grande diferença nessa partida foram as mudanças, as alterações ali peça por peça, mas principalmente do plano de jogo. Não insistir em uma jogada onde não tivesse vantagem. O Brasil insistiu em algumas jogadas e mesmo errando, mesmo não fluindo tão bem assim, mesmo que os jogadores não tivessem tão bem, o plano de jogo era bom e as jogadas acabaram rendendo frutos. E com isso o Brasil facilitou a partida para si próprio. Conseguiu fazer 3 gols no primeiro tempo e aí ficou bem tranquilo pro segundo, pôde promover alguns testes ali, os jogadores vindo do banco, e o resultado acabou sendo mais elástico por conta dessa somatória de fatores. Agora, sem sombra de dúvidas, uma vitória por 4 a 1 vai justamente de encontro com essa má atuação individual dos jogadores. Isso porque 4 a 1, confiança, os jogadores com mais a vontade em campo, sai aquele peso, então isso pode ser muito importante para os próximos jogos, para a sequência da Copa América. Com a confiança em alta, eu tenho certeza que as atuações individuais tendem a melhorar. Agora, nunca é demais reforçar que um bom plano de jogo contra o Paraguai funciona contra o Paraguai. Contra a Colômbia, esse plano de jogo deve ser revisto, principalmente porque o Brasil tentou muitas jogadas de infiltração e perdeu a posse de bola. E perder a posse de bola pelo corredor central contra a Colômbia pode ser fatal. E pra você que quer dominar a tática, dominar a estratégia de futebol, desenvolver a sua leitura de jogo, conseguir perceber com detalhes onde estão os espaços de qualquer sistema defensivo e, claro, quais são as melhores jogadas para explorar cada tipo de espaço, futebolcursos.com. Lá você vai encontrar o nosso melhor material, mas também as nossas ferramentas, tanto para você fazer a leitura de jogo ao vivo, quanto para você fazer as suas análises, produzir gráficos, relatórios, também para você editar os seus vídeos. O link para você conhecer tá aqui na descrição, dá uma passada lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Vamos continuar na torcida aí pela seleção brasileira e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.